Saudações, turma. Hoje nós vamos iniciar o planejamento do escopo do projeto. Agora que já temos os requisitos do projeto, é possível a gente dar sequência nesse trabalho. Bem, inicialmente eu vou ler aqui algumas partes que eu já selecionei no nosso estudo de caso, para que a gente não precise ficar voltando lá, alternando aqui entre o estudo de caso e a declaração de escopo. Eu já vou fazer uma breve leitura aqui de alguns pontos que eu destaquei, e aí a gente dá sequência. Então, os pontos que eu destaquei, que vão ser necessários para preenchermos seções, como, por exemplo, os objetivos do projeto, o escopo, a estrutura analítica do projeto, o escopo do produto, né, os produtos do projeto, as exclusões, premissas e restrições. Tá certo? Vamos lá. Então, eu marquei aqui, por exemplo, que o novo sistema precisa ser implantado até outubro deste ano, tá certo? Esse ponto aqui, ele tem uma relação lá com restrições, tá? Marquei também que a Silva e Souza Advogados possui atualmente uma pequena infraestrutura de TI, que inclui 5 computadores, desktop, 2 impressoras, 2 notebooks. E isso aqui tem também uma relação com restrição do projeto. E marquei também que será necessário a aquisição de um computador para uso como servidor. Marquei também esse trecho que mostra o seguinte, que os advogados no escritório eles não têm um horário fixo. Tá? Então, foi definido que qualquer um dos 5 advogados do escritório eles podem ser acionados ali para poder tirar dúvidas, para participar em reuniões, tá? De acordo com a disponibilidade deles. Avançando aqui, marquei esse trecho que diz que, em relação aos processos já encerrados, não há necessidade de registro, a priori, né? Mas é importante que seja possível esse registro no futuro, incluindo a digitalização de documentos para garantir a recuperação dessas informações. Essa parte aqui do trecho, ela provavelmente vai estar associada a uma premissa do projeto, né? Deve-se prever isso. Outra parte aqui que cita a questão de dividir a entrega em duas, né, para permitir que as secretárias possam já ir digitando os processos enquanto a parte final do sistema é desenvolvida. Isso também tem uma relação com premissa. Marquei também aqui que é importante que tudo seja implantado em sistema operacional e pacotes gratuitos, não vão gerar, no caso, custos adicionais para o escritório. Marquei também essa parte do texto que diz que quaisquer necessidades de treinamento dos funcionários em aplicações desenvolvidas por terceiros vão ter que ser ali gerenciadas pela TRTI, apesar de que a TRTI não precisa necessariamente fazer esses treinamentos. Ela pode contratar uma empresa terceira. E essa parte final aqui do texto, que destaca um ponto importante, relacionado também ao treinamento, à implantação, que no caso aqui a TRTI não vai poder aplicar estes em horários que envolvam funcionários do escritório extra do trabalho, ou seja, eles vão ter que executar essas atividades durante o expediente normal da empresa e sem a necessidade de trabalho extra e também sem impedir que o funcionário possa ali atuar em paralelo no trabalho dele. Tá certo? Bem, e em relação aos requisitos, né, que tem uma relação forte aí com o escopo, eles estão fresquinhos aqui na minha cabeça, né, porque eu descrevi os requisitos recentemente, e aí eu consigo lembrar aí os tópicos quando for necessário preencher. Assim podemos então iniciar o planejamento do escopo. Tá?
Então temos aqui o nosso plano de projeto, né? Algumas seções já estão preenchidas. O nosso interesse agora é essa seção 2, em que nós vamos preencher aqui os tópicos do planejamento do projeto. Vamos lá, vamos começar aqui pelo objetivos do projeto. Então vamos colocar que os objetivos do projeto temos qual objetivo? Informatizar o controle de processos jurídicos do escritório de advocacia com, faltou o D aqui, com o desenvolvimento, implantação e treinamento de sistema de informação até outubro de 2020. Então, aqui, ó, nós temos o objetivo, né, ou os objetivos do projeto, que são informatizar o controle de processos jurídicos do escritório de advocacia com o desenvolvimento, implantação, treinamento, né, e isso deve ocorrer até outubro de 2020. Perfeito? Então nós temos aí de uma forma bem resumida os objetivos do projeto. Agora, e o escopo? O que vem a ser o escopo? Só relembrando, o escopo é nós basicamente definirmos os limites do projeto, né? Ou seja, onde o projeto começa, onde ele termina. O que realmente está incluso, né? O que faz parte do escopo do projeto. Então vamos colocar. O projeto envolverá o desenvolvimento, implantação, né? Porque não é só desenvolver, você tem que também implantar e treinamento, treinar, né? De um sistema. É importante descrever de uma forma que fique bem claro o que vai ser feito. Controle de processos jurídicos. Isso, ponto. Aí continua. O projeto envolve também o treinamento, é importante destacar isso, da equipe do escritório advocatício em software de escritório de uso gratuito. Então, ó, embora o foco da Terra TI seja o desenvolvimento de sistemas, como ela ficou acordada, né, ela foi incumbida de fazer também, ou de providenciar, né, o treinamento dos usuários naqueles pacotes de escritório, né, então isso tem que entrar no escopo também, tá? Porque ela que vai fazer, mesmo que ela contrate uma empresa terceira, ela que vai ser responsável por esse treinamento. Então por isso que entra no escopo do projeto. Ok? Então tá aí o escopo do projeto descrito de uma forma bem sucinta, bem objetiva. É comum, tá? Às vezes você pegar projetos, você ler a descrição do escopo do projeto, e aí você achar um texto gigante, explicando muito detalhadamente. Só que, nesse caso, não é tão necessário a gente detalhar muito aqui, por quê? Quem está detalhando exatamente qual que é o escopo, ou quais são os itens, por exemplo, que estão inclusos aqui no desenvolvimento, na implantação e no treinamento, são os requisitos do projeto, tá certo?
Então, lá nos requisitos, eu descrevo aqui detalhadamente o que vai ser desenvolvido. Tá certo? E automaticamente o que vai ser desenvolvido vai ser implantado e vai ser utilizado no treinamento. Então, por isso que a gente não precisa aqui descrever de uma forma muito detalhada. Esse tópico aqui da estrutura analítica do projeto é o único que eu vou pular hoje. Tá? Eu vou deixar para a gente construir uma videoaula específica para descrevermos aí a estrutura analítica do projeto. Ok? Então vamos partir aqui agora para o escopo do produto. Então aqui a gente falou do escopo do projeto, tá? Que é o que? Você descrever o que é necessário para que o projeto ocorra. Os limites, né? Onde começa e onde termina. O escopo do produto, aí você vai descrever o que é necessário para se chegar ao produto, ou seja, aonde começa e onde termina o produto, tá? Esse é mais um motivo para a gente não detalhar muito aqui. Porque aqui, por exemplo, quando fala de desenvolvimento, de implantação e treinamento, está se referindo ao produto. Mas a gente já vai descrever melhor aqui o que é o escopo do produto. Tá certo? Então vamos lá. Então, vou tirar esse negrito aqui. O sistema de controle de processos jurídicos deve ser desenvolvido em... Aqui, ó, nota que eu já estou descrevendo o produto, né? Estou definindo qual é o escopo do produto. Ó. Linguagem de programação Java. É claro, pessoal, que, por exemplo, estou colocando aqui linguagem Java, né? É natural que eu estou assumindo a premissa que isso já foi definido em alguma reunião, tá certo? Porque lá no nosso estudo de caso não diz lá que tem que ser desenvolvido em linguagem Java. Diz só que deve ser utilizado tecnologia aberta e gratuita, tá? Então, eu estou assumindo a premissa de que isso já foi definido em alguma reunião. E prevê funcionalidades que permitam registrar, recuperar e gerar relatórios para partes. Nossa, a letra A do meu teclado está muito ruim. Interessadas. Né? Partes contrárias. Tá difícil. Vamos ver. Partes contrárias. Deixa eu ver. Tribunais. Ó, isso aqui já são coisas que eu estou tirando aqui da cabeça, né? Mas que estão lá no documento de requisitos. Tá? Eu estou tirando da minha memória porque eu preenchi recentemente e eu lembro. Né? Então lá a gente tem requisitos de partes interessadas, partes contrárias, tribunais, temos também os processos, temos também audiências, temos também custas de processos, contas a pagar. Tá. E receber, né? Vamos colocar aqui que é contas a pagar e receber relativas a processo. E, deixa eu ver, prever também a integração, isso é importante destacar aqui, né? Integração de informações
de processos com os tribunais. Tá, eu já ia esquecendo, funcionalidade de backup de dados. Isso está lá nos requisitos. Então vamos ver como ficou. O sistema de controle de processos jurídicos deve ser desenvolvido em linguagem de programação Java e prever funcionalidades que permitam registrar, recuperar e gerar relatórios. Não vai além disso. Percebe aí que entra a definição do escopo, né? Você está definindo os limites, né? Você está esclarecendo ali que é registrar, recuperar e gerar relatórios. E isso engloba o quê? Quais funcionalidades relativas a quê? Partes interessadas, partes contrárias, tribunais, processos, audiências, custas de processos, contas a pagar e receber relativos a processos, e prevê também uma integração de informações de processos com os tribunais e funcionalidades de backup de dados. Não vai além disso, está limitada a isso. Seria importante também a gente descrever o seguinte, para deixar bem claro que essa integração ela está limitada aqui, é só envio de informações. Mas por que eu não vou escrever aqui no escopo? Porque isso aí eu coloco lá nas restrições, ou seja, o que está sendo restringido nesse projeto, nas limitações. Perfeito? Bem, nós precisamos escrever também como será o escopo na implantação do treinamento. Vamos descrever isso aqui. Tá? Porque até então, lá nos requisitos, a gente não falou nada disso, né? Porque lá não é objetivo ter informações sobre isso. Então vamos descrever direitinho aqui, porque a gente precisa ter essa informação bem detalhada. Então vamos lá. A implantação do sistema envolverá ao menos um analista de sistemas e um analista de testes da Terra TI. Deixa eu pensar. Tá. E também analista de negócios do cliente. E deve ser programada para ocorrer no ambiente do escritório advocácio. Deixa eu pensar. Com acompanhamento de no mínimo, vamos pôr 72 horas. Então vamos ver como ficou. A implantação do sistema envolverá ao menos um analista de sistemas, né, e um analista de testes da Terra TI. Então, olha só que interessante, você está definindo o escopo, tá, da implantação. Você está dizendo, no mínimo, quantos analistas que a Terra TI deve disponibilizar, né, quantos funcionários. E também dizendo que a empresa advocatícia também deve disponibilizar um analista dela para acompanhar, e um analista de negócios do cliente. Deve ser programada para ocorrer
no ambiente do escritório advocatício. Está dizendo também aonde vai ser, com acompanhamento de no mínimo 72 horas. Ou seja, quando você implanta um sistema, né, empresa de TI, geralmente a gente programa o sistema, essa implantação, para ocorrer, por exemplo, no final de semana, de madrugada, né? Porque aí no outro dia, no primeiro dia útil de trabalho, o sistema já está lá implantado. Então, você talvez pense assim, mas então não preciso colocar analista de sistemas lá, o sistema já está implantado, já está funcionando, já está testando. Mas é importante ter um acompanhamento da empresa que desenvolve o sistema, porque problemas podem ocorrer, certo? Então, por isso que eu destaquei que esse acompanhamento de no mínimo 72 horas, ou seja, ao longo de 72 horas, de repente seria até interessante aqui destacar, né, úteis, ou você descrever que é 72 horas corridas ou úteis, mas o importante é colocar essa informação muito clara, para depois não ocorrerem desentendimentos, né? Porque aí você define ali um tempo mínimo para que os analistas fiquem acompanhando o desenrolar ali daquela implantação. Entendido? Bem, vamos falar também sobre o treinamento. Então, o treinamento... Deixa eu pensar. Vamos colocar aquele, deverá ser aplicado a toda a equipe de funcionários, né? Funcionários do escritório advocatício individualmente. Por quê? Como a gente viu lá no estudo de caso, o proprietário lá do escritório, né, ele não quer que os funcionários dele parem de trabalhar durante a implantação, durante o treinamento. Eles querem que eles continuem atuando ali. Então não é possível você marcar, por exemplo, um horário, um dia específico, um horário, para aplicar o treinamento para os funcionários. Então por isso vai ter que ser um treinamento individual. Tá? Você senta ali do lado dele ali, enquanto ele vai fazendo o trabalho dele, você vai acompanhando, vai ensinando. Tá? Isso é muito comum de acontecer em empresas ali que não podem parar e tal, que elas têm que continuar a todo vapor. Aqui, um treinamento deve ser aplicado a toda a equipe de funcionários do escritório advocatício, individualmente. Aí eu vou explicar aqui, uma vez que o mesmo deverá ocorrer durante o expediente normal do escritório, sem interrupção das atividades. Então, o treinamento deverá ser aplicado a toda a equipe de funcionários do escritório advocatício, individualmente, uma vez que o mesmo deverá ocorrer durante o expediente normal do escritório, sem interrupção das atividades. Um outro motivo para você deixar isso muito claro é o seguinte: quando o gerente de projetos ele for planejar o cronograma, ele vai ter que prever isso. Ou seja, que vamos supor que o escritório tenha 6 funcionários. Então ele vai ter que prever tempo suficiente para treinar esses 6 funcionários de forma individual. Vai ter que prever recurso para poder fazer isso, ou seja, o analista de sistemas, né, que vai estar ali disponível para fazer esse treinamento do lado da pessoa, de várias pessoas. Então ele tem que estar muito claro no plano para poder ele planejar isso, certo? E inclusive também estimar o custo disso, né? Porque treinar 6 pessoas de uma vez é mais barato do que treinar individualmente cada uma delas. Então, assim, a empresa que está contratando, ela pode fazer as exigências dela, mas isso tem um custo, que você vai passar esse custo depois
para a empresa, e aí ela vai avaliar até se de repente não seria melhor ela pagar hora extra para fazer o treinamento à noite, final de semana. É aí que é o bacana de trabalhar com projetos, porque as coisas mudam muito, né? Quando você faz ali um primeiro planejamento, que às vezes você entrega lá um custo lá, que o cara olha lá para os números lá e vê que só de treinamento vai gastar 20 mil reais, por exemplo, né? Pode ser que ele ali ele mude a estratégia dele. E aí você vai ter que replanejar, ajustar o seu planejamento. Em projetos, as coisas mudam muito. Então vamos lá. E para concluir, para o treinamento do software de escritório será adotado a modalidade à distância por meio da contratação de um curso já disponível no mercado. Tá? Então aqui está se referindo àqueles softwares de escritório, de Office, né? Word, Excel, tal. Só que vai ser feito um treinamento de um pacote desse que seja gratuito. BR Office, um Open Office da vida. Então vai se adotar o quê? Qual a estratégia? Vamos contratar já um curso já disponível no mercado para a pessoa fazer à distância, curso à distância. Entendido, pessoal? Bem, aqui então eu acho que já fechamos bem aqui o escopo do produto. Tá? Falamos do sistema, falamos da implantação, falamos do treinamento. Então a gente já pode passar para descrever aqui os produtos no projeto com as suas devidas fases. Então, primeiro produto, vamos escrever aqui módulo 1 do sistema. Vamos escrever módulo do sistema contendo todos os cadastros operacionais. Ou seja, eles já têm que estar funcionando, operando. Essa será a fase 1. Bem, implantação, né? Porque se eu vou fazer uma primeira entrega, para que as secretárias possam utilizar, eu tenho que implantar mesmo. Ir lá, gastar alguns dias implantando, acompanhando, depois treinar, né, também esse pessoal. Isso aqui também vai ser fase 1. E treinamento das secretárias no módulo 1. Nesse caso, do treinamento para o módulo 1, aí pode ser aplicado só às secretárias mesmo. Tá certo? Bem, e aí, na segunda entrega, que é o sistema completo, esse aqui já vamos chamar de fase 2, implantação do sistema completo, e treinamento do sistema completo, e também o treinamento em software de escritório. Esses são os produtos do nosso projeto. Certo? Então temos aí os produtos. Opa, selecionar. Então temos aqui os produtos da fase 1, né? Módulo 1, implantação do módulo 1 e treinamento no módulo 1.
e os produtos da fase 2, sistema completo, implantação do sistema completo, treinamento e o treinamento do software de escritório. Bem, agora nesse momento, nós podemos já descrever as exclusões, premissas e restrições. Vamos começar aqui pelas exclusões. Aqui eu vou colocar em tópicos, tá, pessoal? Exclusões, ó. Uma primeira exclusão que eu vou colocar aqui, a integração com os tribunais envolve apenas o envio de informações. Vocês lembram, né? Que eu até comentei isso lá na parte de escopo do produto. Então aqui a gente descreve o que é uma exclusão, né? O que é uma limitação. E essa integração envolvendo apenas o envio, né, das informações. Não tem retorno de informações, não. Não foi planejado o retorno de informações por parte dos tribunais. Certo? Vamos justificar aqui. Perfeito. Bem, outra exclusão que nós podemos colocar é que não faz parte do escopo o desenvolvimento das funcionalidades responsáveis por recepcionar os dados na infraestrutura dos tribunais. Tem informações, pessoal, que às vezes parece que é chover no molhado, né? Igual esse texto que eu acabei de escrever, ó. Não faz parte do escopo de desenvolvimento das funcionalidades responsáveis por recepcionar os dados na infraestrutura dos tribunais. Parece meio óbvio, por quê? Quem está me contratando é o escritório advocatício, não é o tribunal. Mas, olha, em projetos é importante deixar as coisas muito bem claras, porque o que acontece de desentendimento é muito grande, quando as coisas não estão muito claras. Então, às vezes, vale a pena você descrever detalhadamente, muito claramente, para não ter problemas de escopo futuro. Tá? E o escopo, aí quando eu digo escopo, eu estou me referindo a todas essas seções que nós estamos preenchendo agora, ele é justamente, o papel dele principal é esse. Né? É justamente você descrever muito bem, esclarecer muito bem, para não ter problema com os limites do projeto. Bem, vamos escrever agora as premissas. Né? Ó, então, a primeira que eu vou colocar é disponibilização do formato de envio de informações aos tribunais em tempo hábil para o desenvolvimento de funcionalidades ou da funcionalidade de integração. Então, ó, como foi falado lá no estudo de caso, a empresa que vai desenvolver a integração com o tribunal vai ter que seguir o formato do tribunal. Bem, é importante então você destacar uma premissa que é o seguinte: uma vez que nós vamos desenvolver e tem um prazo rolando, né? A gente tem que entregar até outubro, é de suma importância que o tribunal disponibilize o formato, porque eu preciso do formato para poder desenvolver, e aí ele tem que disponibilizar esse formato em tempo hábil para desenvolver, a tempo de entregar lá em outubro. É importante destacar isso aí. Mesmo que, né, lá no estudo de caso até diz o seguinte, que em conversa lá com o rapaz da TI, lá do tribunal,
ele informou que já estava pronto esse formato e tal, que já poderia até se agendar ali alguma reunião para obter aquilo. Mesmo nestes casos, não confie. Sempre descreva muito detalhadamente, mesmo que você estiver na iminência já de obter aquela informação. Não deixe de descrever, para ficar muito claro, para não se ter problemas futuramente. Tá certo? Pode acontecer, por exemplo, de disponibilizarem um formato inicial e depois quererem mudar aquele formato. Tá? E aí, enfim, é importante descrever para não ter problema futuro. Outra premissa seria serviço de recepção de informações dos tribunais disponível em tempo hábil para operacionalização após implantação do sistema. Então, olha, não adianta eu implantar o sistema e já ter ali todas as funcionalidades funcionando, né? Se eu não tiver o tribunal pronto para receber essas informações. Tá? Então, isso é uma premissa também. A gente está assumindo a premissa de que o tribunal lá na frente vai ter disponível, vai ter já em operação essa recepção de informações. Certo? Bem, outra premissa. Aquisição do servidor em tempo hábil para a homologação e implantação do sistema. Que é o servidor que a empresa de advocatícia vai ter que adquirir, correto? Por quê? O papel da TRTI vai ser fazer um levantamento, identificar qual configuração seria necessária, e aí ela vai passar para a empresa advocatícia esse servidor. E aí, nós da TRTI vamos assumir a premissa o quê? De que quando a gente estiver pronto para implantar, esse servidor já vai estar lá adquirido, instalado e funcionando. Toda vez que existe uma dependência de um terceiro em alguma atividade, muito possivelmente essa atividade vai virar uma premissa. Tá? Porque se depende de um terceiro, você tem que assumir a premissa de que vai funcionar, vai dar certo, vai acontecer no tempo certo. Observe aqui para você ver. Essa primeira premissa é uma dependência de um terceiro em disponibilizar um formato. A segunda premissa é uma dependência de um terceiro em disponibilizar uma funcionalidade operacional. Né? Essa terceira premissa é uma dependência de um terceiro em adquirir um equipamento. Percebeu? Então, sempre que há uma dependência de um terceiro, possivelmente vai se tornar uma premissa, porque nós, no caso da TRTI, né, supondo aqui que a gente trabalhasse lá na TRTI, nós vamos ter que assumir a premissa de que a pessoa vai fazer aquilo para poder as coisas caminharem no prazo normal, no tempo normal. Né? Então, vamos colocar mais um aqui. Disponibilidade de usuários chave para apoiar o projeto em definições de necessidades e requisitos. É outra premissa que a gente vai depender de terceiros, né? Porque o proprietário do escritório falou que vai disponibilizar ali na medida do possível e tal. Mas, quando a gente definir lá os prazos do projeto, de definição, de levantamento de requisitos,
o gerente de projetos ele vai assumir a premissa de que ele vai ter disponível esses usuários para consultar. Né? No caso, os analistas de sistema, que eles vão ter esses usuários disponíveis para consulta. Bem, outra premissa seria prever duas fases de entrega do sistema. A primeira contendo os cadastros para permitir que as secretárias possam iniciar o cadastramento dos processos enquanto as demais funcionalidades são desenvolvidas e testadas, né? Então, prever duas fases de entrega do sistema, né? Então nós estamos assumindo essa premissa, que vamos ter ali duas fases de entrega. A primeira contendo os cadastros para permitir que as secretárias possam iniciar o cadastramento dos processos, enquanto as demais funcionalidades são desenvolvidas e testadas, né? Então nós vamos depender também de terceiros aqui. Lá na primeira entrega, de disponibilidade de tempo para implantar, para treinar. Né? Também prever possibilidade no sistema de registrar no futuro os processos já encerrados. Né? Isso foi também destacado lá no estudo de caso. Né? E aí é importante a gente destacar isso aqui, para que o gerente de projetos, na hora de se reunir lá com os analistas, os programadores, na hora de definir as atividades, ele destacar essa importância aí, para que isso seja previsto nos requisitos do projeto. Bem, também, por fim, vamos colocar disponibilidade de curso online de treinamento em software de escritório gratuito. Então, olha só, aqui no escopo do produto, para o treinamento do software de escritório será adotada a modalidade à distância por meio da contratação de um curso já disponível no mercado. Foi definido isso, certo? Só que para que isso aconteça, tem que ter disponível um curso desse, né? Disponibilidade de curso online de treinamento de software de escritório gratuito. Então a gente assume a premissa de que vai conseguir um curso desse, porque se não conseguir, vamos ter problemas, né? Pelo menos enquanto essa definição valer. Bem, de premissas já está bom, vamos partir então aqui para as restrições. Esse aqui. Restrições são pontos identificados, né, que vão restringir o projeto de alguma forma. Uma primeira restrição que eu estou lembrando aqui é o prazo, né? O prazo limite para
ação e treinamento no sistema é outubro de 2020. Aqui. A fim de atender a necessidade de integração com os tribunais. Certo? Então, esse é o prazo limite. Isso é uma primeira limitação, né? Uma restrição que nós temos no projeto, que restringe o projeto quanto ao prazo. Né? Muitas medidas vão ter que ser adotadas para poder conseguir atingir esse prazo aqui, por isso que é restritivo. O envio de informações dos processos deve atender ao formato especificado pelos tribunais. Né? Então, a gente não tem que usar o formato definido pelos tribunais. Isso é uma restrição também. Restringe, a gente não pode definir o nosso. Né? A gente tem que atender o deles. O sistema deverá ser implantado na atual infraestrutura do escritório advocatício. Né? Isso está definido lá, que vai se utilizar a infraestrutura atual. E é um tipo de restrição. Por quê? Por que isso seria um tipo de restrição? Vamos lá. Vamos supor que todos os computadores atuais que estejam lá sejam limitados na sua configuração. Por exemplo, tem só 2 GB de memória, tem um sistema operacional tal, X ou Y. Essa limitação pode, por exemplo, forçar a equipe a tomar algumas decisões no que diz respeito à arquitetura que vai ser utilizada para desenvolvimento, tá certo? E aí, por isso que isso é uma restrição de projeto. Deve ser identificado, levantado, bem descrito, para ficar bem claro, para não se ter problemas futuros. Vamos lá. Outra restrição seria sim, aquela do treinamento, né? A implantação e o treinamento deverão ocorrer em horário comercial sem interrupção das atividades do escritório. Então, ó, o que a gente escreveu aqui? Que a implantação e o treinamento eles devem correr só no horário comercial, né? E sem interrupção das atividades do escritório. Tá? Isso é algo que restringe o projeto também, né? Porque você fica restrito ali no horário que você vai programar o treinamento e a implantação. Bem, outra restrição é a disponibilidade limitada, né, dos advogados para apoiarem
o projeto em atividades como a definição de necessidades e requisitos. Eles têm uma disponibilidade limitada, né? Porque não necessariamente você vai ter eles ali sempre no escritório disponíveis, e não necessariamente eles estando no escritório, eles também vão poder atender ali em determinados momentos. Isso é algo que restringe também, limita bastante o levantamento de requisitos do projeto. Todas as funcionalidades do sistema deverão ser desenvolvidas em ferramentas, ou melhor, em ferramenta aberta e gratuita. E em tecnologia que permita a sua implantação também em sistema operacional aberto e gratuito. Pessoal, isso também é algo que restringe muito, tá? Essa exigência da empresa em que o sistema seja desenvolvido em ferramenta aberta e gratuita. Por quê? Vamos lá. Pode ser que, em função disso, você tenha que, por exemplo, prever o treinamento de gente na equipe. Vamos supor que a empresa ela não tem, por exemplo, expertise em desenvolver aplicações em Java, ela só tem expertise em desenvolver em Visual Studio, né? Que é uma arquitetura proprietária. Então, nesse caso, se ela pegar um projeto desse para desenvolver, ela consegue, ela vai dar conta. Mas para isso ela vai ter que talvez providenciar treinamento. Para isso, provavelmente o tempo, né, o esforço necessário vai ser maior, porque mesmo treinando a equipe ainda não vai ter aquela experiência, aquela bagagem legal, né? Então, assim, isso limita bastante o projeto, tá? Por isso que é importante destacar. Pode ser que não, pode ser que a empresa já tenha a experiência necessária e não vai causar nenhuma limitação, mas mesmo assim é importante descrever, tá? Porque é a partir disso que depois o gerente vai ler ali quais são as restrições e vai fazer as devidas previsões necessárias ali de treinamento, de esforço, de planejamento, né, de membros da equipe. Entendido? Bem, pessoal, hoje nós vamos parar por aqui, tá? Ficou então faltando para essa parte de declaração do escopo nós fazermos a estrutura analítica do projeto, que eu vou disponibilizar isso em uma próxima videoaula. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Caso não tenham entendido, caso tenham alguma dúvida, fique à vontade para usar a sala virtual para sanarmos essas dúvidas. Um abraço e até a próxima.